as lojas têm, assim, uma infinidade de molduras diferentes. Olha quantos modelos que eu tenho aqui. E aí, quando você está começando, você não tem muito dinheiro para investir. E aí você sai comprando, sai selecionando as molduras e quando você viu, deu um valor gigantesco e você pegou uma ou duas molduras assim de cada e olhe lá. Então, como que eu fiz? E como que eu continuo fazendo aqui no ateliê? Eu tenho molduras que são cargo-chefe. Então, meu cargo-chefe do ateliê é essa moldura aqui, que ela é uma moldura média, não é grande, é uma moldura básica, mas que eu consigo fazer várias composições. Então, como que eu faço? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha só ela. Aí eu fui vendo a necessidade de vender mais, né? Então, como é que eu podia fazer para vender mais? Eu poderia oferecer composições para os meus clientes. Então, ao invés dele comprar uma moldura dessa, ele conseguiria, se eu oferecesse composições, comprar 3 ou 4. Então, como que isso funciona? Você viu que essa moldura aqui ela é uma moldura média, ela tem mais ou menos 23 por 29 centímetros. E eu tenho essa outra aqui, que ela é um pouco menor, que ela vai ter, se eu não me engano, é 21 por 17, mais ou menos. Mas, tá vendo que elas são muito parecidas? Então, elas conversam entre si. Elas têm o mesmo formato. Por mais que os detalhes, que essas aqui são idênticas, mas por mais que, de repente, você vai achar molduras que não têm um detalhe idêntico, mas tem o mesmo formato, tem o mesmo estilo, dá para fazer composição. Aí eu comecei a comprar essa moldura, essa outra que é menor e uma menorzinha, porque aí eu conseguiria fazer composições. Então, eu coloco essa moldura na parede, essa do lado e duas pequenininhas embaixo dessa aqui, vira uma composição. E aí, dessa forma, eu consegui administrar o meu estoque sem ter que investir muito, né? Sem eu ter que investir muito em muitos modelos diferentes. Porque você concorda comigo que se você comprar 2 molduras de cada modelo, você vai vender 2 quadros. Aí vai aparecer outro cliente querendo aquela moldura, você não vai ter. Aí você vai ter que fazer um novo pedido. E aí você fazendo um novo pedido, você paga frete, você paga o valor da moldura. Aí tem lojas que têm pedido mínimo, você tem que comprar o mínimo. E aí quando você viu, você gastou demais e não está rendendo, né? Não está sendo uma compra inteligente. E aí, você selecionando 3 molduras, você consegue investir, comprar aí pelo menos 5 modelos de cada, 6 modelos de cada, e aí você vai começar a ver qual é a moldura que sai mais. Com certeza vai ser essa aqui. Então, ela vai sair mais. A próxima vez que eu for pedir, eu já peço ela em mais quantidade. Não está saindo tanto composição, então eu vou pedir 2 ou 3 molduras das outras. Porque se o cliente quiser, você vai ter o produto ali em disposição, né? Você vai ter o produto em estoque e não vai precisar pagar um outro frete para fazer um quadro e não vai perder venda, né, gente? Isso aí também não dá para perder. Então, Maria Aparecida, deu para você entender? Quando você está começando, não é legal você ter 1 milhão de opções de molduras, 10 molduras para o seu cliente escolher. Hoje eu consigo ter um pouco mais porque eu tenho facilidade, já tem muitos anos que eu estou trabalhando nisso. Aqui em Goiânia tem fábrica, então eu tenho essa facilidade hoje de ter mais modelos. Mas o meu cargo-chefe continua sendo essa. Deixa eu ver se na parede tem outra aqui. Continua sendo essa e uma maior que essa e esse conjuntinho pequeno, que são os modelos que se compõem, né? Que dá para fazer uma composição legal. Então, além disso, eu acho que tem muita gente aqui que ainda não trabalha com resina, né? Coloca aqui, quem que não trabalha com resina? Coloca uma mãozinha para cima ou fala eu, para eu poder ver se eu posso, se compensa eu explicar para vocês a diferença da resina para o gesso, né? Então, a moldura é em resina. A Shirley perguntou aqui, ó, ela é em resina. Todas essas que estão aqui atrás, tirando essa casinha aqui, né? Tirando a casinha, todas são em resina.